te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, podeis assentar. Pastor Marcelo me convidou para trazer a palavra de hoje dentro do assunto sabedoria do livro de Provérbios. Eu quero cumprimentar também com a paz do Senhor os irmãos que estão online com a gente e convidá-los para a gente meditar no capítulo 5 de Provérbios. Quero agradecer ao pastor Marcelo também pelo convite, pela confiança. Sou recém-chegado e está sendo muito confiante, mas tudo bem, vamos lá. Esperando não decepcionar. Irmãos, o livro de Provérbios é um livro que ele traz muitos ensinamentos, parte teórica e também parte prática. Algumas partes ele traz a parte teórica e a parte prática. No livro de Provérbios, você tem a cola. No livro de Provérbios, você tem um propósito. O propósito é do capítulo 5. Tá? O tema é do livro. O tema é o mesmo para todo o livro. Mas cada capítulo dele tem um propósito. Em momento ele fala a família, em momento ele fala o homem, ele fala a mulher, ele fala... Há várias situações. O ensino de provérbio é baseado em contrastes. É sabedoria, loucura, é homem, é mulher, é servo e é ímpio. Então, o tratamento do livro de provérbios é dessa forma. Então, no seu propósito para hoje, capítulo 5, o propósito é aprender a não dar lugar à lascívia. Lascívia é um pensamento, se dá muito na mente da gente, principalmente no homem. A parte de lascívia está mais relacionada ao homem, porque o homem é mais racional. A mulher também não quer dizer que não tenha um momento de lascivo, tem também. Mas o homem é muito chamada a atenção do homem pela visão. A mulher é pela palavra, pelo diálogo. E o propósito, como eu falei, o tema, como eu falei, é o temor do Senhor é o princípio do saber. Por que temor aqui é princípio de saber? O que é temor nesse aspecto aqui? No aspecto de provérbio. O que é temor? Temor é uma reverência a Deus como ser supremo, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, criador dos céus e da terra, e que nessa reverência a gente submete à vontade dele. Para que Deus possa nos dar sabedoria, nos ensinar sabedoria, eu preciso ser submisso. Eu preciso temê-lo. Eu preciso reverenciar pelo que ele é. Baseado nisso, eu abro a minha vida, o meu coração, a minha mente, para que ele venha me dar sabedoria. Mas se eu apenas digo, não, eu temo ao Senhor, mas não há nenhuma expressão de temor no meu dia a dia, é porque eu não temo. Ou ainda eu não entendi o que é temor. Eu não entendi ainda o que é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo. Não, eu vou porque pode ser que ele resolva me fulminar. Não é esse o aspecto. O aspecto do temor de Deus aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quer dizer o seguinte, a reverência, nós temos uma reverência a Ele, a ponto de abrir nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, para que Ele possa nos dar sabedoria para a gente lidar no nosso dia a dia. O ensinamento de Provérbios, irmãos, é exatamente sobre moral e ética nos relacionamentos. Se você der uma olhada no livro de Provérbios, no seu todo, você vai ver sempre o ensinamento de Provérbios moral e ético
para a vida com Deus, para a vida eterna. Mas para a vida eterna, eu preciso também saber me relacionar com todos. Com crente, com não crente, com salvo, com não salvo. Eu preciso saber me relacionar com cada um e como me resguardar de cada um. Para ver se dá para a gente, eu acho que vai dar, porque não é tão longo. O capítulo 5 de Provérbios ele não é tão longo, ele só tem 23 versículos. Então, para a gente conversar sobre cada parte dessa, eu dividi em tópicos. Então, o primeiro tópico é o seguinte: a sabedoria ajuda a proteger contra a adúltera. Contra a adúltera ou contra o adultério. Eu não estou falando só de homem, estou falando de homem e mulher. Adúltera ou adultério. Ele nos ajuda, a sabedoria nos ajuda. E o provérbio diz assim, o capítulo 5 diz assim: advertência contra a lascívia. Né? Um tipo de pecado que está relacionado à área sexual. Né? Os vários tipos de relacionamento sexual, muitas vezes, eles estão aqui como sendo algo pecaminoso diante de Deus. E esses relacionamentos sexuais, nem sempre é só homem que faz. Homem e mulher também faz, principalmente nos dias atuais. Nos dias atuais, nós temos relacionamentos sexuais que estão dentro desta vida pecaminosa e que agora o Provérbios, capítulo 5, vai nos dizer como eu posso evitar, como eu posso me manter livre ou não cair em tentações. Diz assim: filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos. Para quê? É interessante esse para quê. Sempre, quando eu estiver lendo a palavra de Deus, eu devo observar o para quê. Né? Para que conserve a discrição, conserve aquela perspectiva de manter vigilância, discreto, observando o que está acontecendo, aonde quer chegar, aonde quer ir, o que está querendo. Se eu tiver sabedoria, eu vou ter essa disposição de conversar e analisar, e de ver aonde estão querendo chegar. Né? Então, ele diz assim, inclina os ouvidos para que conserve a discrição. E os teus lábios guardem o conhecimento. Aí ele diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. É coisa agradável. É coisa impressionante. É coisa que para te conquistar. Né? Conserva a descrição do seu lábio, guarde o conhecimento para que os lábios... Aí diz: porque os lábios da mulher adulta destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Às vezes a gente diz assim, está com conversa mole, aonde é que está querendo chegar? Então, são indícios de uma ação que muitas vezes não é só daquela pessoa, tem alguém por trás. Uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, e aí entra aquela parte de você discernir o ser humano do pecado. A gente precisa entender isso. Muitas vezes aquela pessoa está estimulada, está incentivada por uma ação maligna para fazer uma proposta. Se eu não tiver discernimento, eu vou começar a entrar naquela conversa, naquele diálogo, e daqui a pouco eu estou todo enrolado. Né? Os lábios dela é suave, como azeite, mas o fim dela é amargoso, como o absinto. Né? Agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera,
ela não avalia, ela não analisa o que está fazendo. Ela não está preocupada. Existe um prazer momentâneo, existe algo a ser conquistado naquele momento, a alegria de momento. Ela quer conquistar, e isso também parte do homem, ele quer conquistar. Então, o que acontece? Se você não for vigilante, os objetivos serão alcançados. Ela não pondera a vereda da vida, ela não analisa o que está fazendo e aonde vai chegar. O momento é prazer, o momento é a alegria daquele momento. Né? Anda errante nos seus caminhos e não sabe. Isso aqui é fato. Uma pessoa, às vezes eu não gosto muito, uma pessoa que vive nessa vida, muitas vezes a razão dela viver assim não é o querer dela. É uma situação, é uma circunstância. Mas Satanás não está preocupado se ela está vivendo assim, porque não teve uma outra alternativa. Satanás não está preocupado se ela está vivendo assim, mesmo sem querer. As circunstâncias obrigam. Mas eu tenho que estar atento e ver, analisar o pecado e a pessoa saber separar duas coisas. Para isso, eu tenho que ter discernimento nessa conversa. Para não ofender, para não machucar, para não trazer um problema na justiça contra mim, eu tenho que saber lidar com essa pessoa. Você não pode chegar para uma pessoa só porque ela vive dessa forma e humilhá-la. Você tem que ser agilidade, habilidade, e aí é onde entra a sabedoria de Deus, habilidade para discernir e não entrar nesse convite. Né? No 7, esse primeiro período, nós vamos ler até o 7. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvido e não te desvie das palavras da minha boca. Então, o segredo aqui é você conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria. Né? A letra, a palavra, traz ensinamentos. Essa letra ela só vai ter validade na minha vida. É muito importante eu saber aplicar o que está escrito à minha vida. Esse conhecimento intelectual não vai resolver o problema. O próprio Senhor Jesus falou, aqueles que ouvem, mas não praticam. Aqueles que ouvem e praticam. É uma outra ação. Né? Então, a palavra de Deus, eu preciso conhecer. Às vezes a gente fala muito de discernimento espiritual. Mas discernimento espiritual, muitas vezes você faz pela palavra. Você não precisa ter dom espiritual para fazer um discernimento. O próprio Paulo, escrevendo sobre a situação de profecias na igreja, ele diz o seguinte: na organização do culto de vocês, quando Deus tiver usado em profecias pessoas, tem uma organização que seja 2 ou 3 no máximo e haja interpretação. Porque profecia tem que ter interpretação. Se não tiver interpretação, é língua estranha. E eu não preciso falar alto. Se é língua estranha, é uma edificação espiritual minha. As pessoas não vão compreender nunca, nem eu. Racionalmente compreendo uma edificação espiritual, nem eu. Então, eu posso ficar falando baixo, porque eu estou sendo edificado. A igreja só vai ser edificada se houver interpretação. Mas ele diz, são 2 ou 3. Entrega a interpretação. Se tem mais alguma operação do Espírito Santo na igreja, trazendo mais revelação, essas pessoas que já entregaram, sentam e as demais traz a mensagem. Então, é uma organização. Esse discernimento, e Paulo ainda diz assim, e os demais julguem.
não é julgar a pessoa. Irmãos, cuidado com isso. Eu já vi pessoas levantar e dizer, isso é do diabo. Isso é carne. Isso é não sei o quê. Cuidado com isso. Eu já clamei o sangue de Jesus uma vez dentro da minha casa, por uma pessoa que estava me dando uma mensagem, e eu conhecia a vida daquela pessoa, e eu achei que jamais Deus usaria. E clamei o sangue de Jesus. E tive que me calar, porque a minha esposa estava lá no quarto, com o neném ainda novo, eu estava na sala, e a pessoa, era uma reunião de oração, e a pessoa, quando eu falei isso, a minha esposa levantou e veio e disse, não clame o sangue de Jesus, porque é Deus que está falando. Não julgue a pessoa. Foi Deus que falou. Porque agora eu não faço mais isso. Por quê? Porque usar como instrumento, Deus usa qualquer criatura sua. Ele usou uma jumenta. Bom, então, a gente precisa ter cuidado, não julgue a pessoa. Quando Paulo diz os demais julguem, ele está se referindo à profecia, porque a profecia você pode julgá-la pela palavra. Se for algo mais, vamos dizer assim, mais profundo, que você não consiga ter esse discernimento pela palavra, Deus pode revelar, tá bom? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse assunto. Nesse caso aqui, quando a gente vê esse caso, a palavra está sendo dada para você não cair numa tentação. A tentação seria essa proposta, seria esse rodeio dessa pessoa querendo te levar para uma situação, para um prazer, para um momento. E você, conhecedor da palavra de Deus, vai perceber que esse papo não vai dar em boa coisa. Quando eu falo isso aqui, eu estou falando de uma coisa muito interessante, irmãos. Por exemplo, apóstolo Pedro, antes do Pentecoste, ele fez uma pergunta aos apóstolos, disse, olha, que dizem os homens quem eu sou? Aí disse, um profeta, alguém deu várias informações. E ele disse, e vocês? Aí Pedro levantou e disse assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus, na hora, disse, Pedro, não foi carne e nem sangue, mas foi o meu Pai que te revelou. E Jesus então falou e disse o seguinte, tá bom, agora que vocês sabem quem eu sou, eu vou dizer a minha missão. Eu vou falar com vocês a minha missão. Eu vim para morrer pelos pecadores, vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser crucificado, vou ser morto, mas vou ressuscitar. Pedro automaticamente se levantou e, não, você não vai fazer isso. Você não vai morrer, não, isso não vai acontecer. Irmãos, bom, por que Pedro deu essa resposta? Porque o objetivo, o judeu, vamos dizer assim, a expectativa dos judeus para com Jesus é se ele era o Messias e que ia trazer a libertação do jugo romano. Então, ele fez isso baseado no que eles acreditavam que seria aquele Messias, que a obra, que aquela missão seria já a libertação física do jugo romano. Quando na realidade não foi. Não poderia, eles não iam entender nunca. Tem dois retratos de Jesus em Isaías e Zacarias que é incrível. Isaías 53 é o Messias sofredor, que traria uma libertação espiritual primeiro. Libertação física é posterior. E a libertação física é o Messias de Zacarias. Zacarias é que ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras e vai trazer uma libertação física. Mas não pode ser o físico antes do espiritual. Mas isso não entrava na cabeça deles. Né? E Jesus, o que aqui Jesus falou com Pedro? Para trás de mim, Satanás.
Alguém diz que Jesus chamou Pedro de Satanás. Não. Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Para que Pedro, assim como Jesus falou com Pedro, quando o Pai revelou a ele, Jesus agora fala com Pedro, quem trouxe aquela revelação para ele. Não foi o Pai, foi Satanás. Mas foi tão sutil que nenhum deles conseguiu discernir. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse convívio. A palavra de Deus nos dá fundamento para a gente fazer um juízo sobre um diálogo, sobre uma conversa, sobre uma aproximação de alguém e discernir qual é a intenção. A palavra de Deus. Agora, para isso, eu tenho que ter conhecimento da palavra. Jesus diz que Jesus é a palavra viva e a palavra escrita. A palavra escrita para eu tomar conhecimento racional e decidir. A palavra viva, depois que eu tomar conhecimento racional da palavra escrita e desejar que essa palavra que eu li seja processada no meu interior, ele vem agora como uma palavra viva. O Espírito Santo ministra a palavra viva. Em João 6,63, Jesus diz assim: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Mas essa palavra, para sair daqui e chegar aqui como espírito e vida, esse trajeto quem faz é o Espírito Santo. O que a palavra de Deus diz? Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O que acontece? Eu leio, principalmente para o pregador. Se ele quer que a pregação dele edifique a igreja, fortaleça a igreja, dê forças, dê ânimo, ele precisa ter liberado o seu interior para o fluir do Espírito Santo. Para que aquelas palavras que ele diz seja levada pelo Espírito Santo até o coração dele. É isso que a gente chama, às vezes a gente chama de unção. Pois é, o que nós chamamos de unção é exatamente o fluir do Espírito Santo que está dentro de você para levar a palavra ao coração do homem e fazer a obra. Né? O item 2 é o ensino prático e consequências. É um ensino prático e consequência dessas práticas. Um ensino prático para você evitar, mas se você não evitar, é um ensino que traz consequência, que diz o seguinte: vamos ler do versículo 15 ao 19. Não, aqui é o 2, 3. 8 a 14. Afasta o teu caminho. Isso aqui é prático, isso aqui é o dia a dia. Isso aqui não tem como Deus fazer por você. É você que faz. A gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos. Deus não faz por mim aquilo que eu posso fazer. Se eu não tenho poder para fazer, se eu não tenho forças, aí sim o Espírito Santo entra fortalecendo. Mas a ação é sua. Tá? Diz assim: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxime da porta da sua casa. E sou eu que tenho que fazer isso aqui. Né? Porque não des a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens, olha que interessante isso aqui, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Até o 4, até o 8a.
14. E gema no fim de tua vida. Aqui é a consequência de você não praticar esses mandamentos. Afaste o teu caminho da dura, não vá para a porta dela. Não fique rodeando. Não fique namorando aquela situação. Porque se você começa a abrir brecha, legalidade, pode ter certeza, Satanás entra. Aí ele diz, para que não des a outra a tua honra, nem os teus anos cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gema no fim de tua vida, quando se consumirem a sua carne e o teu corpo, a idade avançada. E diga, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração, a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Então, veja bem. A palavra de Deus diz que você deve se afastar do mal, da aparência. Não é nem do mal, é da aparência do mal. Se você não quer ter luta interior, se você não quer ter guerra interior, se afaste da aparência do mal. Porque quando você se aproximar da aparência do mal, você vai ter um debate. Se você segue a Cristo ou se você cede. Essa luta é interior, é uma guerra. Mas é uma guerra que o estímulo e o incentivo vem de fora. Veja que a gente agora não recebe, não recebia. Né? Antes de nascer, nós não recebíamos mais a direção de Deus. Quando a gente não tinha nascido ainda. Depois do nascimento, nós voltamos a receber a direção de Deus, mas desde que eu assuma compromisso. Porque Deus não vai me obrigar. Se eu não quiser aceitar a palavra de Deus, Deus não obriga. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso aqui. Eu preciso me afastar da aparência do mal. O meu caminho não pode estar próximo de alguém que não tem compromisso com Deus. Então, eu não vou poder conviver no mundo? Vai sim. Uma coisa é você conviver com a pessoa, outra coisa é você participar da vida daquela pessoa. São coisas diferentes. Né? Você não pode participar. No meu trabalho na Marinha, eu tenho que ter o convívio normal. Muitas vezes a gente viajava, né? Quando chegava nos portos, tem o pessoal que gosta de ir para bar, que gosta de ir para boate, que gosta de ir para aquilo. Eu não vou, eu não ia, e acabou. Esse aspecto da vida deles, eu não participo. Agora, se tiver a oportunidade de um diálogo com ele, de um ensinamento, de uma orientação, claro, independente do que ele seja. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, é você discernir, você separar o ser humano do pecado. É difícil. Mas a gente tem que entender, tem que procurar a palavra de Deus, estudar a palavra dele, analisar, meditar, para que você consiga discernir até que ponto você pode conviver com aquela pessoa, sem se comprometer. Quando, uma vez lá no meu serviço, eu trabalhei no Superior Tribunal Militar. O almirante ele foi nomeado ministro do Superior Tribunal Militar, porque lá tem essas vagas dos ministros militares, porque é julgamento de militares. Tribunal de julgamento de militares. E quando foi um dia, um oficial, que era o chefe de gabinete dele, foi promovido. Aí ele chegou no ambiente e disse assim, olha pessoal, nós vamos comemorar a promoção do fulano, o Cláudio. Então faz o seguinte, as mulheres trazem um bolo
e eu trago o uísque. E na minha, ele sabia que eu era evangélico. E também não disse nada, ficou só, olhou e... Mulher traz bolo, e eu trago uísque. Aí chegou o dia da comemoração, reuniu todo mundo, tinha 2 secretárias. Aí ele botou o bolo, fez parabenizou pela promoção e disse assim, agora vamos brindar. Quando ele disse, vamos brindar, ele olhou para mim e disse assim, Hugo, eu esqueci de pedir Guaraná para você. E agora? Como é que nós vamos brindar? Como é que você vai brindar a promoção do comandante? Aí eu fiquei. Aí ele mesmo trouxe a resposta. Disse, a não ser que eu bote água no teu copo. Eu digo, ótimo. Qual o problema? As 2 secretárias que iam beber o uísque, que não bebiam, iam beber porque ele mandou, disse assim, então faz o seguinte, almirante, o senhor acompanha o comandante e nós acompanhamos o Hugo. E nós comemoramos sem me comprometer com ele. E sem deixar... Era uma coisa que eu poderia dizer assim, não, mas foi a autoridade que mandou. Eu poderia tentar me justificar. Não tem que se justificar. Quando a coisa é contra a vontade de Deus, não tem autoridade humana que possa te forçar. Nós vamos obedecer às autoridades até o ponto em que ela não venha com contradição contra Deus, com ordem contra Deus. Quando ela vier com ordem contra Deus, eu posso me impor e dizer, eu não vou participar. Então, a atitude a gente tem que ter. Né? Então, se você não separar o teu caminho da adúltera e ficar rodeando a sua porta, você corre um risco enorme de ceder. E vou te dizer uma coisa, irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas é só um diálogo. Cuidado, porque o diálogo é potencializado por Satanás. Vocês já viram uma pessoa falar uma palavra, você fala uma palavra com uma pessoa e ela se ofende que fica, porque ofendeu, porque falou, aquilo ali, aquela palavra foi potencializada, foi como uma seta na vida da pessoa, exatamente para tirar o equilíbrio dela. Exatamente para tirar o equilíbrio. Então, cuidado com a potencialização da sua palavra. Cuidado para Satanás não utilizar você na ira, você naquele momento difícil, naquele momento de estresse, você dá uma palavra e Satanás, assim como o Espírito Santo pega a tua palavra, a nossa palavra e aplica nas pessoas, Satanás também faz uso de palavras iradas, revoltadas, agressivas e atinge as pessoas também. Tá? Então, não é só uma palavrinha, não é só uma coisa assim, não é um diálogozinho, é uma coisa que é entre uma pessoa que habita o Espírito Santo e uma pessoa que está sendo usada por Satanás. E uma das formas de atingir, por exemplo, o caso de Eva, da serpente Eva. Aquele diálogo ele foi tão potencializado por Satanás que Eva viu num fruto que nunca tinha observado essa diferença, um fruto bonito. Depois ela olhou, um fruto bom para se comer sem nunca ter experimentado. E depois ainda achou que aquele fruto era bom para dar entendimento, sem nunca ter experimentado. O que foi isso? Foi potencialização de Satanás, a ponto de trazer um discernimento do fruto que ela nunca tinha tido. E um discernimento para o mal. Normalmente, essas potencializações, irmão, vamos dizer assim, a sequência dos fatos, a sequência da tentação é a mesma coisa. Continua sendo. Só para a gente, uma experiência aqui, só para a gente colocar isso em prática. Uma vez eu estava
lá no Rio de Janeiro ainda, e chegou uma jovem da mocidade e disse assim: Hugo, eu trabalho no escritório e, de repente, passa um rapaz na porta. E esse rapaz passa na porta e vem na minha mente, olha só, vem na minha mente, eu vou sair com esse rapaz, ela é evangélica, eu vou sair com esse rapaz, vou conversar com ele, nós vamos sair e a gente vai, aí, a ter prazeres. Ele disse: Hugo, vem isso na minha mente, meu pensamento. Eu digo: você tem certeza que é seu esse pensamento? Ele disse: eu nunca tinha olhado por esse lado. Eu digo: não é, Deus. Esse pensamento não é seu. Esse pensamento é Satanás que está colocando, desenvolvendo na sua mente esse pensamento para que você faça o que ele quer. É um processo. Se você der lugar, isso vai se avolumar. Isso vai trazer uma atração tão grande por esse rapaz que você vai fazer isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, não é seu. Repreenda em nome de Jesus, no sangue de Jesus, repreenda. Não é seu esse pensamento. Esse pensamento foi implantado na sua mente. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente. Renovação da mente. Porque quando vier a renovação da mente, quando o Espírito Santo renovar a sua mente, você vai discernir esses pensamentos. Você vai ter uma direção, um discernimento de onde está vindo esse pensamento. Esses processos que está acontecendo na sua mente. Né? O terceiro, outro ensinamento prático, né? Que diz o seguinte: ensino prático para não dar lugar à tentação lasciva. Isso aqui sou eu que faço. Deus me dá sabedoria e eu vou proceder dessa forma. Sou eu que faço. Ele está 15 e 19. Tem uns termos aqui que depois eu vou explicar esses termos, porque até parece assim um negócio assim meio esquisito, mas eu vou explicar. 15 a 19. Bebe a água, olha só, nós vemos até aqui, congregação, assembleia, foi o problema desse aqui, essas consequências. Agora, bebe a água da tua própria cisterna. O que Deus está com isso? Bebe a água da tua própria cisterna. É o 19. Bebe da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derrama-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água. Sejam para ti somente e não para os estrangeiros contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amor e gazela graciosa. Sacie os seus seios em todo o tempo e embriaga-te. Embriaga-te sempre com as suas carícias. O que Deus está falando disso aqui, irmão? Primeiro, isso aqui é uma metáfora e está falando que todo o seu prazer tem que ser na vida conjugal. Relacionamento sexual é na vida conjugal. Não pode ser fora. Então, aqui está falando do relacionamento sexual. Ele diz assim: derramar-se-ia por fora, ou você iria para fora arranjar, ter relação com outras pessoas? Procuraria outras pessoas fora? Derramaria-se a tua água, a tua fonte, para outras pessoas fora do teu convívio? Fora do teu lar? Aqui ele diz: sejam para ti somente
Esse prazer da relação, da efetivo, isso aqui é relacionamento efetivo e sexual, que ele está falando, do relacionamento efetivo e sexual, porque precisa ser só na família. Né? Sejam para ti somente, para não pelos contigo. Seja bandido o teu manancial e alegre com a mulher da tua mocidade. Exatamente o convívio, em termos de afetividade e relacionamento sexual, é na família, não tem fora. E por quê? A palavra de Deus diz o seguinte, que quando você tem um relacionamento sexual, você forma um só corpo com a pessoa. Irmãos, e essa ligação, esse relacionamento sexual que você tem com sua esposa, você forma um só corpo com ela. Claro que esse bom relacionamento, ele começa na relação sexual. Depois ele vai se estendendo para a área emocional e psicológica. Porque nós anteriormente, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a nossa maneira de ser. Mas agora, no casamento, eu não tenho mais a minha maneira de ser isolada. E a minha esposa também não tem. Ou vocês formam uma unidade, e aí eu falo, não só no relacionamento sexual, mas no convívio diário e no partir do pão, ou então vocês não vão se dar bem. Porque agora, irmãos, eu não tenho mais vontade pessoal. Nem eu tenho, nem minha esposa tem. Tudo o que for feito, irmãos, é em função do lar, não meu e nem da minha esposa. Porque se você for olhar o desejo de cada um isoladamente, não vai haver nunca um convívio normal. Vai ser sempre uma briga, porque eu vou querer uma coisa, ela vai querer outra coisa. Quando eu falo isso, eu faço uma colocação, diz o seguinte, se o meu carro não está funcionando, e na minha casa tem uma geladeira que dá para funcionar ainda, e o meu carro não dá, qual é a prioridade? O carro, porque eu preciso do carro. Nós precisamos do carro. Nós precisamos sair com o carro. A geladeira a gente pode fazer depois. Quando a gente tem bastante dinheiro e pode comprar tudo ao mesmo tempo, está ótimo. Mas se não tem, cuidado com as prioridades. Agora, o outro ponto, eu já estou terminando, irmãos. O outro ponto é o seguinte, o domínio do meu corpo não é meu. A palavra de Deus é muito clara. O domínio do meu corpo não é meu. Quem domina o meu corpo é minha esposa. E quem domina o corpo da minha esposa sou eu. Porque aqui a questão não é questão de você mandar, é questão de você suprir a necessidade. O mandar aqui está relacionado ao suprimento da necessidade. Vamos dizer assim, a necessidade efetiva, afetiva e sexual, quem tem condições de suprir em mim é minha esposa. Então, o domínio está com ela para suprir a minha necessidade. E quem tem condição de suprir a necessidade da minha esposa em termos de afetividade e sexualidade, sou eu. Então, o domínio aqui está relacionado à capacidade de suprimento de uma necessidade, não de mando. Por isso, Paulo diz uma coisa muito importante, irmão. Muito importante. Não vos apartem individualmente. Não vos afastem individualmente para se dedicar à oração. Mas fazer isso com sabedoria, para que, por falta de vigilância, vocês não sejam tentados. O que o Paulo está dizendo isso? No relacionamento, na vida conjugal, se alguém é casado, esposo e esposa, não pode separar-se, ou não pode decidir que eu vou fazer jejum por um mês. Sem a coerência do cônjuge. Por quê? Você sabe que o relacionamento sexual, cada casal tem um ritmo, cada casal tem um tempo, de tempos em tempos. E você não pode, você decidir, não, eu vou consagrar minha vida, eu vou fazer jejum durante um mês.
Aí a esposa, mas não, eu vou me consagrar. Você não está se consagrando. Por quê? Porque você está colocando em risco, nessa sua consagração, você coloca em risco a vida espiritual do outro. Então, Paulo é muito claro com isso aí. Né? Então, eles se separem, querem consagrar-se, querem jejuar, querem se dedicar, haja acordo, para que vocês possam não ficar sujeitos à tentação. Sujeitos à tentação. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse aspecto. Eu já tive a oportunidade de atender uma pessoa que, por causa do jejum, estavam quase se separando. Né? Vamos ver agora, vou terminar agora. Essa aqui eu vou só ler, porque não precisa comentários maiores. O quarto é consequência de não dar ouvido à sabedoria. Se você não atender a esses ensinamentos, o que vai acontecer? Deus conhece a sua vida, conhece o seu andar, conhece o seu agir, conhece o seu proceder, o seu pensamento, e não ficará impune. Não é porque Deus é ruim, mas é porque Deus deu toda a oportunidade, deu todo o ensinamento, Ele proveu todas as condições necessárias para que a gente possa vencer todos esses obstáculos e chegar na presença dEle. E eu, quando eu faço isso, quando eu não levo em consideração isso, eu estou dizendo não a tudo isso. Eu estou rejeitando tudo que Ele fez por nós, né? Inclusive a morte. Então, vamos analisar, vamos estudar a palavra, vamos ter mais cuidado no nosso dia a dia, para que a gente não venha dar brechas, para que a gente não venha dar legalidade a Satanás para interferir e para, muitas vezes, trazer problemas na nossa vida e, principalmente, na vida conjugal. Que Deus nos abençoe.